Aleluia, Jesus. Santo és tu, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. É o púlpito, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Versículo de número 23. Evangelho de Lucas, capítulo 10 e o versículo 23. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim o texto: E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando dizer: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmão Paulo, por favor, liga a luz para os irmãos ali, que eu estou vendo alguns irmãos forçar a vista para ler. Isso é um pecado. Pode ligar tudo, todos para cima. Pode bater tudo para cima, não tem problema. E disse Deus: haja luz. Isso, olha que bonito. Vou repetir aqui, irmãos. Versículo 25. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, querendo porém justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, retiraram-se, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto mais gastares, tu pagarei quando voltar. Qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia. Aleluia. O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira.
Feche os teus olhos, recline a tua fronte. Eterno Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela grata oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos dá graça, Senhor, para que possamos ser, Senhor, servos que espelhem, Senhor, a Tua personalidade, Senhor. Servos, Senhor, que representem, Senhor, serem lumieiros, Senhor, candeeiros, Senhor. E queremos pedir, Senhor, a Ti, Senhor, nessa noite de domingo, a Tua bênção sobre as nossas vidas e corações. Obrigado, Senhor, por tudo quanto tem nos feito, Senhor. Tudo quanto tens revelado às nossas vidas e corações, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Poder sentar. Graças a Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra, meus irmãos, a respeito dessa maneira de Jesus ensinar as pessoas. Aqui nós vemos, irmãos, sempre é um questionamento do ser humano, né? A pergunta específica, eu preferi ler um versículo anterior, o versículo 23, porque fala dessa oportunidade que nós temos. Ei, você que está aqui na igreja, você que está assistindo em casa, esse instante, o agora, porque é onde nós temos domínio, você tem domínio do agora. Você não tem o domínio do ontem e do amanhã, você tem o domínio do agora. Agora você pode tomar as decisões, agora você pode fazer as escolhas, é o exato momento que você tem domínio. E a Bíblia fala aqui justamente que você é um bem-aventurado, porque muitos gostariam de ouvir o que você está ouvindo. Muitos gostariam de ver o que você está vendo. Muitos gostariam de sentir o que você está sentindo. Quando Jesus fala disso, Jesus está falando da oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Jesus não está falando da satisfação do eu. Jesus não está falando da satisfação das minhas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, financeiras. Jesus está falando do momento de ouvir, sentir e conhecer Deus. Jesus fala, olha, reis, profetas gostariam de ter essa oportunidade, mas não tem. Muitos gostariam desse tempo de ter a oportunidade que você está tendo, e não tem. E é interessante que, ao falar sobre isso, vem a pergunta que todo ser humano adoraria de ter a resposta. Qual é a pergunta que o doutor faz para ele? Mestre, o que eu vou fazer? O que fazer eu para herdar a vida eterna? Como o homem gosta desta frase, vida eterna. Você sabe por que pulsa no coração do ser humano esse desejo por eternidade? Porque você foi criado um ser eterno. A sua estrutura física, emocional, psicológica foi criada para a eternidade. Por isso que o homem se frustra com a morte. Por isso que o homem não gosta de falar de morte. Por isso que o homem tem pavor. Tem gente que quando você fala de morte, ele já faz até o cruz credo. Ele já se benze, porque tem pavor da morte. Ninguém acorda pela manhã, oh, que rico dia hoje de domingo ensolarado para morrer. Eu adoraria morrer num domingo ensolarado desse.
Não, todo mundo acorda dizendo que bom dia para se viver. Quando vê um domingo como esse, diz bom dia, sol. Ah, que maravilha. Todo mundo pensando em tomar chimarrão lá no Laranjal, né? E não pode. Ah, não é assim? Tem uns que dão uma fugidinha aí, né, irmãos? Eu só quero ver se começar a prefeita, irmão Ivanir, começar a multar pelas fotos de Facebook, o pessoal saindo para passear, tomar chimarrão. Ah, já pensou se desse para fazer isso? Ah, eu estou dando ideia errada aqui, né, irmãos? Oh, meu Deus. Por quê? Porque nós queremos saber de vida, nós não queremos saber de morte. Mas todos nós temos esse impacto da morte sobre nós. Aí Jesus dá uma resposta. Qual é a resposta de Jesus? Jesus é sim, ele é catedrático, ele é certeiro, ele vai dizer assim: basta você cumprir a lei, basta você obedecê-la. E Jesus pergunta para ele: qual é a lei? Qual é o mandamento? E ele responde: amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com tudo que você tem. Ame o Senhor teu Deus. E o seu próximo, não é isso que ele responde? Está ali no versículo de número 26. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, ou seja, com tudo que você é, ame ao Senhor. E a correlação é a mesma para o término da frase. Às vezes nós nos detemos e achamos que isso é só para o Senhor. Então agora eu vou colocar aqui para que você entenda nessa noite. Amarás o teu próximo com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E a Bíblia diz que aquele homem era um doutor na lei, ou seja, ele era alguém que tinha conhecimento, que tinha uma formação, que tinha um estudo catedrático sobre a lei. Ou seja, não era alguém que havia lido a lei pela primeira vez, ou escutado essa frase pela primeira vez, ou seja, ele sabia o significado de cada termo que estava escrito naquela lei. Mas Jesus também era um doutor na lei. E ele pergunta para Jesus: quem é o próximo? Afinal, quem é esse camarada que eu tenho que amar com todo o meu coração? Quem é essa pessoa que eu tenho que amar com todo o meu entendimento? Quem é essa pessoa que eu tenho que amar com todas as minhas forças? Então Jesus vem agora e usa a sua pedagogia, que é o método de ensino, o método de transmissão de conhecimento. E Jesus diz, quem sabe, Jesus disse assim: pera, eu vou contar para você uma história, para que você me entenda melhor, para que você possa compreender melhor, então, o significado que você tanto deseja. Jesus começa a fazer uma narrativa da viagem de uma pessoa. Jesus começa a contar a narrativa da história de uma viagem de um homem de Jerusalém à cidade de Jericó. A distância da cidade de Jericó a Jerusalém, ou vice-versa, era em torno de 30 quilômetros. A altura de Jerusalém a Jericó dava uma diferença de quase 400 metros de altura. Ou seja, quem ia de Jericó a Jerusalém subia, quem vinha de Jerusalém a Jericó descia. A diferença nos cálculos matemáticos dava em torno de 1.100 metros de descida ou subida, em íngremidade, ou seja, em aclive. E as pessoas então, elas tinham que fazer um certo esforço, e a viagem era por pequenas estradas, vielas ou passagem por desfiladeiros. Ou seja, não era uma viagem
muito tranquila. Por quê? Porque a oportunidade de ser emboscado, de ser assaltado, de ser ali, cair numa emboscada de ladrões e salteadores era muito propícia nessa viagem de Jericó a Jerusalém. Por isso que Jesus, na sua narrativa, diz que ele estava descendo, ele estava vindo de Jerusalém para Jericó, ele estava então descendo. E nessa sua descida, ele é surpreendido por uma emboscada. Ao ser surpreendido nessa emboscada, ele é roubado, ele é surrado, agredido, deixado para morrer. Provavelmente não era um homem de muitas posses, porque ninguém descia esse trajeto de 30 quilômetros apenas. É como ir aqui, creio, Morredondo talvez, né? Mais ou menos, sem ter uma escolta, sem ter uma guarda, ou em caravana. A Bíblia não relata aqui na parábola, ou na história de Jesus, o porquê aquele homem provavelmente viajava só. Mas a Bíblia diz que nesse mesmo trajeto descia um sacerdote e um levita. Você sabe que Jericó é também chamada cidade das palmeiras, por ser muito perto o fluxo de Jerusalém a Jericó. Havia mais ou menos morando e residindo em Jericó, como se fosse aqui Pelotas e Rio Grande, em torno de 12 a 15 mil sacerdotes, que faziam esse trajeto do trabalho do santuário do Senhor e moravam em Jericó. Então havia um fluxo constante, mas a Bíblia está dizendo aqui que quando aquele sacerdote, ele enxerga aquele homem, a Bíblia diz que ele passa de largo. Talvez nós dizemos, num primeiro momento nós diríamos, que homem mau, que homem sem coração. Mas se você olhar para um sacerdote, você diria também que ele estava cumprindo a lei. Por quê, pastor? Você sabia que nenhum sacerdote poderia tocar num homem morto? Senão ele ficava impuro. Talvez ele possa ter pensado no seu coração, esse homem está morto, eu vou passar de longe, porque se eu passar perto, e porventura eu, por alguma coisa eu tocar nele, me tornarei impuro para o serviço do Senhor. Então o sacerdote não poderia tocar em alguém impuro. Ou quem sabe ele pensou no seu coração, é uma emboscada. E a Bíblia diz que ele passa de largo. A Bíblia também fala que o levita, quando ele vê a situação, ele age da mesma maneira. Ele olha, talvez ele tenha os mesmos sentimentos. Você sabe que no tempo de Jesus, a roupa de um judeu que servia no templo, ou que era um judeu ativo na religiosidade judaica, ele usava uma roupa de 4 pontas. Cada uma daquelas pontas tinha franjas, e o número total daquelas franjas dava, se não me trai a minha memória, se a minha memória não está me traindo, né? Mais os 8 nós que havia em cada ponta das franjas, dava exatamente as 613 normas instituídas na lei mosaica. Alguns dizem que quando a mulher toca em Jesus com o fluxo de sangue, ela toca na orla da sua veste, na verdade, entende-se que ela toca exatamente nas franjas.
Porque quando um judeu ele olha para as franjas, hoje os judeus não usam mais essa roupa. Hoje quando o judeu vai fazer as suas orações, ele usa um substitutivo. É aquele lenço que se chama talit, que tem toda uma regra de dobradura, de você colocar aquilo sobre a sua cabeça. E o talit é a mesma coisa, tem 4 pontas com franjas e 8 nós, se não me traz minha memória, simbolizando as 613 normativas de Moisés. Sabe, quando ele olha para aquilo, ele está dizendo assim: louvado seja o Senhor, dono da palavra. A palavra é dele, a glória é dele, e eu fico sob a proteção da palavra, da lei do Senhor. A lei do Senhor esteja sobre mim. Quando ele vai orar e coloca o talit, ele diz: a lei do Senhor esteja sobre mim. Quem está entendendo? Talvez o levita e o sacerdote, quando ele olha para as pontas das suas vestimentas, eles olham para a lei e ele diz: não, a lei não deixa que eu chegue perto. Quando você vê, Jesus vai falar agora do samaritano, Jesus fala que também o samaritano passa por ali. E o samaritano, ele teve uma ação diferente. Os samaritanos também seguiam a lei, eles tinham seu lugar de adoração. Lembra do encontro da mulher samaritana com Jesus? Olha, vocês adoram em Jerusalém, a gente adora aqui em Samaria. Não é o problema da lei, irmãos. Quando você olha para o texto, você vai ver que Jesus usa uma frasezinha diferenciada do sacerdote com o levita. Nosso problema, irmão, não é a lei. Nosso problema, irmãos, não é as imposições. Nosso problema é aquilo que nos move. A pergunta para mim, para você nessa noite é: o que move você? Jesus estava falando para ele, a lei não é o problema é o que move você. Porque quando Jesus pega as 613 regras e transforma em 2, ele diz: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a frase que Jesus usa com o samaritano? Ele diz: e ele, movendo-se de íntima compaixão. O que é que move você, meu irmão? O que nos move? O que é que está movendo a sua vida? É apenas regras inquebráveis? Ou a íntima compaixão? E você sabe, quando eu fui estudar a palavra compaixão não existe sinônimos. A palavra compaixão é uma palavra que vem do grego, que talvez você vai dizer: mas não é isso que eu pensava que era isso que dizia. Porque quando nós ouvimos falar da palavra compaixão, nós vamos muitas vezes achar que é apenas a misericórdia em ação. Mas no original a palavra compaixão está intimamente ligada à palavra vísceras. Você sabia disso? O significado da palavra compaixão quer dizer entranhas. E eu vou perguntar para você, eu tenho certeza que todos nós já tivemos essa triste experiência. Quem já teve cólicas intestinais? Quem já teve crises estomacais? É aquela dor que parece que as suas entranhas vão se retorcer dentro de você. Quando Jesus usa a expressão, ele está dizendo: e ele movendo-se de íntima compaixão. Quer dizer o quê? Que quando aquele samaritano, que tinha regras, que tinha leis, mas ele olha para aquele homem que está
nu, que está desprovido, que está só, que não tem forças, quem não consegue levantar, que não consegue mover-se, e que está fadado, está destinado a sucumbir. Quando Jesus diz ele movendo-se de íntima compaixão, quer dizer o quê? Que dentro das suas entranhas, ele sentiu uma dor por causa daquele homem. Sabe qual é o problema nosso nos nossos dias? Ninguém sente dor por ninguém mais. Sabe por que nós não conseguimos identificar mais o nosso próximo? Porque nós não conseguimos mais sentir dores como de entranhas por ninguém. O pastor estava indo tão bem. O pastor estava indo tão legal a mensagem. Meu irmão, mas quem está disposto a sentir dores pelos outros? Isso é algo que a ciência, a neurociência, a psicologia não conseguem explicar. Sabe por quê, queridos? Porque verdadeiramente você não sente dor por ninguém. É impossível você sentir a dor de alguém. Eu estou falando aqui humanamente falando, cientificamente falando. É impossível você sentir, pastor, mas tem a empatia. Queridos, a empatia é uma construção social. É uma construção para que o ser humano possa passar a mão por cima dizendo assim, eu estou sofrendo por ele, coitadinho. A empatia é um termo que a gente usa para dizer, eu vou chorar com você no seu funeral. E realmente nós choramos. Eu confesso aos irmãos que até o ano de 2017, 18, eu chorava muito em funeral. Muito, irmão, mas muito. Eu chorava muito, eu sentia muita dor em funerais, eu não gostava de funeral, nem de ir a funeral muito, porque eu sei que eu ia chorar no funeral. 2019 foi um ano de muitos funerais aqui na igreja. O que aconteceu? Chegou no final do ano de 2019, eu já quase não chorava em funerais. Não quer dizer que eu não chore ainda, viu, irmãos? Mas sentir pastor, o senhor está destruindo com a gente. Não, eu estou falando uma realidade física, científica, neurológica e psicológica. Você nunca vai sentir o que o outro está sentindo. Nunca. Você não vai conseguir saber o real tamanho do sentimento interno do coração de alguém. Porque a sua mente, que processa sentimentos, só consegue receber informações por 5 sentidos. Mesmo que se eu dissesse aqui para o irmão Neuci, irmã Neca, Neuci, dê a mão para sua esposa, por favor. Faça isso agora. Vocês podem. Diga para mim, Neuci, o que o coração da Neca está sentindo agora? Não sabe. E eles tiveram contato agora físico, através do tato. Passou alguma informação? Não. Eu posso olhar, hoje não tanto, né, irmãos, porque está todo mundo de máscara, mas eu podia antes olhar o coração, a Sara sem a máscara, e eu podia dizer, olha, acho que a Sara está meio triste, mas eu não sei o que ela está sentindo. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Mas então como é que pode, pastor, alguém se mover de íntima compaixão? Vou abrir um parênteses na mensagem para você entender um pouquinho mais isso. Lembram-se de um amigo que Jesus amava?
São poucos em que você vai ver na Bíblia Jesus dizendo, né? Ou alguém dizendo, olha, esse camarada, Jesus amava ele. Jesus não amava todo mundo? Sim, mas o amor de um amigo eram poucos. Lembram-se de Lázaro? Quando Jesus chega no capítulo 11 lá de João, e ele vai e pede para que mostrem para ele onde que sepultaram seu amigo. E a Bíblia diz que chegando Jesus aonde o sepultaram, a Bíblia diz, Jesus chorou. Os judeus que vieram, né, para estar ali no local, consolando Marta, Maria, sendo o quê? Empáticos. Ao momento, olham para Jesus e dizem, vede quanto ele o amava. Agora eu vou provar para você, por que você sendo crente, irmão, isso é só para crente. Se não for crente, não funciona, não tem como, é impossível. Por que eu posso verdadeiramente ser empático com você? Por que eu posso ter empatia por você? Por que eu posso ser como o apóstolo Paulo convidava os seus irmãos para dividirem com ele os seus sofrimentos, como em Filipenses? Por que ele podia dizer a Títico, Títico, por favor, traz a minha capa antes que o inverno chegue? Compartilha comigo o meu sofrimento. Por que você pode olhar para uma pessoa e as suas entranhas podem se retorcer de dor pela situação que o seu próximo está passando? Porque só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida são unidos num só corpo, e quem tem só um corpo tem um só sentimento. Aleluia! Porque a Bíblia diz que o Espírito que testifica dentro do meu espírito é o mesmo Espírito que testifica dentro do teu espírito, que eu e você somos filhos do mesmo Pai. Aleluias! Pastor, mas então por que o sacerdote e o levita não tiveram esse sentimento? Porque eles estavam mais preocupados em se contaminar do que em sentir alguma coisa. Eles estavam mais preocupados em se afastar da aparência do que se envolver. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que aquele sentimento é algo que vem de Deus, irmãos. Não é produzido pela letra da lei. Eu não sou contra a letra da lei, viu, irmãos? O problema é que apenas a lei sem a graça, ela é algo que nos torna mortos. A lei sem a graça nos torna frios. A letra sem a graça nos torna, irmãos, antipáticos. Aleluias. Por isso que aqui Jesus faz a pergunta para aquele doutor: e aí, para você, quem é que era o próximo daquele homem? Foi aquele. Você quer saber quem é seu próximo? É aquele quando você olha para ele e você sente a dor dele. E algo dentro de você o impulsiona, o move, o leva a fazer alguma coisa. Agora, quando nós temos só a letra fria da escrita no papel, nós olhamos e não somos movidos.
nós somos levados a agir, a realizar. E para encerrar essa mensagem dessa noite, tem uma analogia muito específica que Jesus está falando dele mesmo. Aquele caído na estrada é eu e você. Em que o adversário vem e nos maltrata, nos machuca, nos macula e nos deixa para morrer. Mas Jesus vem e faz o quê? Sem pedir nada em troca, porque o amor de Deus é esse, incondicional. Ele vai ali, Ele cura as nossas feridas, Ele coloca sobre as nossas feridas azeite e vinho. Eu não deveria fazer isso, mas eu vou fazer, né? Eu já preguei sobre isso aqui, mas eu vou lembrar, tem uma mensagem que eu falo sobre azeite e vinho. Você sabe que azeite é um dos tipos bíblicos para o Espírito Santo de Deus. Mas o azeite também significa cura, provisão. O vinho é um dos tipos bíblicos também para o Espírito Santo, que é aquele que vai nos alegrar, vai trazer restauração. E quem é que é o doador? Jesus. Jesus é o doador do Espírito Santo, aquele que roga ao Pai para nos dar o Espírito Santo de Deus, ou seja, aquele que vai nos trazer o que? Cura, que vai nos trazer restauração, que vai nos trazer alegria, que vai nos trazer, irmãos, regozijo, ou gozo, que é amor em alegria. E olha que coisa interessante. Aí o que ele faz? Ele pega, coloca sobre a cavalgadura, ou seja, sobre o seu animal, sobre o seu cavalo, vai a uma hospedaria. Você sabe que uma hospedaria é um tipo bíblico da igreja? Você sabia disso? A hospedaria é um tipo bíblico de casa, de residência. Porque às vezes é muito fácil a gente transferir a responsabilidade para a igreja e para o pastor. Mas no tempo de Jesus não havia igreja, templo físico. A igreja era onde, irmão? Peraí, eu acho que vou ver se tem alguém comigo aqui na igreja hoje. Onde é que era a igreja nos tempos bíblicos? Não, vou perguntar de novo. Onde é que era a igreja nos tempos bíblicos? Em casa. A igreja se reunia na casa. Então está mais tipologia para casa do que para a igreja templo físico que nós conhecemos hoje. Sabe o que Jesus faz? Coloca na cavalgadura, chega aí, larga lá na casa, lá na hospedaria. Chega para o dono da hospedaria e fala o quê? Ó, você faz o seguinte: vou deixar ele sob os teus cuidados. Cuida ele. Trata dele. Não te preocupa com o que você vai gastar. Peraí, eu vou dar um adiantamento para você. Eu vou. Oh Jesus. Eu vou, mas volto. E aí, pastor Nelson? Oh, glória. Eu vou, mas volto. Eu já ouvi o pastor Nelson pregar inúmeras vezes aquele versículo. Eu vou voltar e o meu galardão vai vir comigo. A recompensa vai vir comigo.
E se você gastou além daquilo que eu deixei com você, eu vou restituir. A minha pergunta é, meu irmão, nesse tempo, quanto é que vocês têm investido? Quanto é que você tem gasto para cuidar aqueles que Jesus deixou sobre o teu cuidado? Não, pastor, Jesus não deixou ninguém sob meu cuidado. Ah, é? Não deixou não? Você não é o hospitaleiro de ninguém? Então, meu irmão, você que está em casa, quem sabe você cria uma mensagem diferente. Eu quero ver quando esse Senhor voltar, meus irmãos. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu estou doido que Jesus volte. Olha, irmão, se pudesse ser na pandemia, melhor seria ainda, irmãos. Porque daí eu queria ver quem é que estava na hospedaria, cuidando, zelando, gastando com as coisas que são do reino, preocupado com as coisas que são do reino, zeloso por aquele que Jesus salvou, por aquele que Jesus resgatou. Com o que você anda preocupado, irmão? Com o que você anda ansioso? Então que essa mensagem nessa noite, ela seja uma mensagem, irmãos, reflexiva na sua vida, introspectiva, que seja uma mensagem da compaixão, daquilo que dói nas tuas entranhas, no teu interior, que preocupa você lá no seu âmago. Porque você não precisa se preocupar e ficar ansiosos por esses dias, irmãos. Basta, a Bíblia diz, cada dia o seu próprio mal. E vou falar aqui, irmão, a pandemia é uma consequência da... Pergunto para você, por que nós estamos vivendo isso? Responda, seja crente, diga, isso é uma consequência da iniquidade do homem. Não tenha medo de dizer não, irmão. O homem está colhendo exatamente aquilo que está plantando. Quem planta a iniquidade, como está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 6. Quem semeia a corrupção, da carne colherá a corrupção. Ou você acha que o mundo não vai colher a iniquidade que está plantando? Você acha que a França não vai colher? Pastor, você não está com medo? Não tem medo não, irmãos. Você acha que a França não vai colher essa iniquidade que está plantando, de aprovar na sua Câmara o aborto de crianças no 9 meses de gestação? Você acha que não vão colher iniquidade no Brasil de querer aprovar aborto, legalização de drogas, prostituição como profissão? Iniquidade, sexualização de crianças e sexualização de menores. Você acha que não vão colher isso, irmão? Vão colher. E quando o homem planta a corrupção, vai colher corrupção. Agora você que é crente, seja crente. Não tenha coragem de falar contra o pecado. Mas também tenha coragem de ser o bom samaritano do Senhor. Tenha coragem de ser o hospitaleiro, o hospedeiro daqueles que o Senhor tem resgatado. Aleluia. Por isso, irmãos, o tempo que o Senhor tem nos dado é o agora. Amanhã não nos pertence. Então faça, seja um missionário dos nossos dias, seja um profeta dos nossos dias. Como Deus está precisando de Elias, Eliseus nos nossos dias, irmãos. Mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as suas ansiedades, porque Tiago diz isso no capítulo 5, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas orou ao Senhor,
orou e não choveu. E aí, meu irmão? Vai ficar prostrado chorando? Ou vai se levantar? Vai ficar encolhido debaixo do zimbro? Ou vai comer, beber e vai caminhar? E vai fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a realizar. Convido você a ficar em pé. E eu quero deixar essa palavra no seu coração. Meu Deus, tinha preparado tanta coisa aqui, irmãos. Mas fica para oportunidade posterior. Que essa palavra possa mover-se dentro de você. Há um texto muito maravilhoso que o apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos de Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher esse bem. Mas tem uma coisa bem interessante que às vezes a gente passa corrido ali no texto. Você vai colher esse bem que você tem feito, irmão, na estação própria, no momento próprio, na hora própria. Paulo diz assim: se nós não houvermos desfalecido. Desfalecer, irmão, é se entregar, é desistir, é abrir mão. Ou vai dizer que você nunca teve aquela impressão assim: puxa, eu faço tanto bem, faço mal para ninguém, estou sempre tentando ajudar, né? Parece que as coisas não vêm para mim, parece que não dá certo, parece que não sei o quê. Você está pior que Asaf, né, irmão? Você vê lá o rico com a sua gordura, com o churrasco, né? Asaf dizia ali no Salmo, não me lembro se 73 ou 77, a minha memória agora não me ajuda, mas depois você procura em casa, você vai achar. Asaf, ele olhava assim e dizia assim: ó, o miserável do ímpio, até na doença o desgraçado está bem. Você já leu isso na Bíblia? Não? É, irmão. Asaf era um crente igual a mim e a você. Camarada serviu no templo, tocou, cantou, fez salmos maravilhosos. Quando se aposentou, porque a aposentadoria era compulsiva, ele se aposenta e ele olha para ele: caraca, eu fiz todo esse tempo de serviço para Deus, olha a miséria que eu estou. Aí ele olhava os ricos passar na frente da casa dele, Alessandro. Ele dizia: esses miseráveis, esses ímpios, os caras têm churrasco também. Até quando estão doentes, eles estão bem. E eu passei a vida inteira me gastando fazendo bem. Aí ele fala assim, ó, olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Até que eu entrei na casa do Senhor. Irmão, você vai continuar reclamando a vida inteira, até que você tenha um verdadeiro encontro com Deus. Aí Deus fala para ele assim, como que dá um flash, né? Deus dá um flash na mente dele, ele enxerga o final do ímpio. Ele enxerga o destino final do ímpio. E ele fala como quem dissesse assim: tá bem, Senhor, eu entendi. Quando ele não se preocupou mais em querer resolver o problema dele, não sei porque Deus levou a concluir assim a mensagem hoje, irmãos. Tinha nada disso proposto aqui no meu coração. Mas quando Asaf, ele tira o coração dele dessas coisas, irmão Ney, ele tem a revelação dentro da casa do Senhor, e ele descansou o coração no Senhor. Sabe o que Deus fez? Ele já estava aposentado.
Aí ele só orava, ele orava ao Senhor todos os dias, pegava lá o adufe dele que estava lá guardado, ia para a janela em direção ao templo, né, que estava sendo construído, e ele começava a cantar ao Senhor. Quando estava perto da inauguração, conta a história no Talmud, que quando estava perto da inauguração do templo, chega, irmã Vanir, uma comitiva de Salomão lá na casa de Asaf, e o guarda real diz para ele: eu tenho uma carta do rei para você. E era uma carta, pastor Nel, de Salomão, narrando para ele que Salomão achou uma carta de Davi, seu pai. Olha como é que Deus faz. Dizendo que era para Salomão, seu filho, trazer Asaf para cantar e reger o coral na inauguração do templo. E Salomão na carta diz: oh, aleluia, você vai compor uma canção para inaugurar a casa do Senhor. Salomão colocou aqueles músicos que seu pai Davi havia separado, 300 mestres de música, 4.000 cantores, e colocaram sob uma batuta de ouro na mão de Asaf. E quando Asaf entoa, irmãos, diz que Deus se levanta. São poucas vezes que você vai ler na Bíblia que Deus se levanta do seu trono, irmãos. Naquele dia, quando Asaf louva o Senhor, já com o coração despoluído, com o coração purificado, não um coração mais que via para as misérias, para as lutas, para as suas ansiedades, para as suas dificuldades, mas um coração que foi purificado dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor se levanta do seu trono. Aleluia, Senhor. Você está entendendo, irmão? Você vai colher o bem que você faz, se você não desanimar. Não importa se o ímpio prospera no seu caminho. Não importa se o ímpio, irmão, ele está bem até na enfermidade. Não importa se o ímpio ele tem os melhores recursos para combater o coronavírus. Não importa, irmão. Fique tranquilo, descansa o coração do Senhor. Deus vai levantar, irmão, um samaritano na sua vida. Deus vai levantar um Salomão, como levantou na vida de Asaf, quando ele parou de murmurar as suas necessidades e começou apenas a adorar a Deus pelo aquilo que Ele era na sua vida. Põe a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos, oramos ao Senhor. Eterno Deus, Pai que está nos céus, nos ajuda, Senhor, a andarmos, Senhor, com o nosso coração conduzido por Ti, Senhor, conduzido pela Tua presença. Sim, Senhor, não adianta, Senhor, nós dizermos que Te amamos, se nós não amamos o nosso próximo, porque a lei só é perfeita quando nós amamos a Ti, Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Mas também a lei só é perfeita se nós amamos o nosso próximo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então nos ensina, Senhor, Senhor Espírito Santo, nos ajuda a cumprir a lei do amor, a lei da graça, Senhor, que é, Senhor meu Deus, a soma desses 2 mandamentos: amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, amar o nosso próximo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Senhor, nos ensina através do Teu Espírito, pois é o único que consegue colocar em nós a empatia pelo próximo. É somente o Espírito Santo que pode fazer com que o nosso ser se mova através de íntima compaixão
coração, ou seja, que as nossas entranhas, que o nosso ser interior sinta dores pelo próximo, sinta dores, Senhor, pelos perdidos, sinta dor pelos necessitados. É só o Teu Espírito Santo que consegue fazer isso dentro de nós. Então, Senhor, move-se em nós, move-se dentro de nós, Espírito Santo, move-se dentro das nossas vidas, move-se dentro do nosso ser. Nos leva a sentirmos, Senhor, não êxtases, não há, Senhor, sentirmos apenas uma alegria momentânea, sentirmos um fulgor momentâneo, mas possamos permanentemente andarmos, direcionarmos, conduzirmos, Senhor, por Ti, Senhor, estarmos desesperados, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Nos ajuda a sermos responsáveis, nos ajuda, Senhor, a assumirmos os compromissos, Senhor, não por valores passageiros, não por coisas pequenas. Espírito Santo, nos ajuda a mover-nos por coisas eternas, princípios, valores eternos, leis eternas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, e possamos, como o apóstolo Paulo nos ensina, deixando para trás todas as coisas que ficam, e prossigamos avante, prossigamos para o alvo, pelo prêmio, Senhor, que é eterno, que é a soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Espírito Santo, Senhor, sim, Senhor, vem sobre a Tua igreja nesse tempo, despertando, Senhor, renovando a igreja, Senhor, chacoalha nesse tempo a Tua igreja, Jesus. Senhor, chacoalha o Teu povo nesse tempo, desperta aqueles que estão, Senhor, preocupados com essas coisas que são tão finitas, com essas coisas que são tão passageiras, Jesus. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Aleluia. 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 Senhor, Espírito Santo, Senhor, rogamos também pelos nossos irmãos, Senhor, por aqueles que estão passando, Senhor, aí pelo período de enfermidade, Senhor, não só, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que estão passando aí pelas gripes sazonais, Senhor, mas também, Senhor, aqueles que estão, Senhor, aí com Covid, Senhor, nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, Senhor. Senhor, Senhor, eu me lembro, Senhor, de uma oração de 5 meses atrás, Senhor. Senhor, essa cidade, Senhor, eu sei que ela não tem feito, Senhor, aquilo que te agrada, Senhor. Muitas vezes ela tem feito aquilo que te desagrada, Senhor. Assim como Sodoma e Gomorra, Senhor, faziam coisas que não te agradavam, Senhor. Mas Abraão, Senhor, clamou, Senhor, dizendo: Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, Senhor, Tu pouparia aquela cidade, Senhor. E Tu dizias a Abraão, teu amigo, que por amor, Senhor, aos 50 Tu pouparia a cidade. Eu sei que Pelotas, eu sei que a região, eu sei que esse estado, eu sei que essa nação, Senhor, sim, Senhor, tem mais de 50 justos, pessoas que Te temem, pessoas que Te honram, pessoas que Te adoram, Senhor. Então, por amor a este, Senhor, livra a nossa nação, livra os nossos estados, livra os nossos mais de 5.000 municípios,
Livra, Senhor, a Pelotas que amamos, cidade que amamos, cidade que moramos, Senhor. Então clamamos a Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas misérias como cidade. Senhor, perdoa as nossas misérias, Senhor, como cidade, como município, como governo dessa cidade. E rogamos a Ti, Senhor, e manifesta a Tua mão de graça e poder, para que o Teu nome seja louvado e seja engrandecido. E nós abençoamos agora o Teu povo que está conosco aqui na igreja nessa noite. Abençoamos, Senhor, a todos que estão em casa, Senhor, nos assistindo nessa noite. Senhor, fortalecendo a fé, a esperança e o amor, Senhor. Oh, aleluias. Levante a tua mão ao céu, irmão, estamos encerrando esse culto. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus.